Amém. Amém. Obrigado, meus queridos amigos. Depois eu vou apresentar todos. Mas é um prazer para mim estar aqui, como o Eduardo me apresentou no começo, me chamo Marcos, faço parte da Igreja Batista, vindo dos estados em Curitiba, Paraná, de Água Verde, e a maioria desse povo que estava aqui em cima também. Estou com a minha família aqui, depois eu apresento, acho melhor apresentar agora, senão depois eu esqueço de apresentar as pessoas. Mas está aqui minha esposa, Denise, tudo bem, amor? Essa é minha esposa e o meu filho Frederico, que está aqui hoje também, filho de perto da minha frente. O outro filho João está numa outra programação da igreja. Aí está o Everton, que estava tocando baixo aqui junto com a sua esposa Monique, que está do seu lado, essa do lado dele, a esposa dele. Está o Everett, que é um amigo querido, irmão da igreja Assembleia de Deus lá de Santa Felicidade. Nós temos aqui, que nós estamos bleando hoje entre nós também, né? Tem um quadrangular, tem uma assembleia, tem um batista, tem um católico, tem os desviados também no meio. De tudo aí. Tem o meu irmão Júnior que estava na bateria junto com a Taliane, que está ali do lado de sua esposa. Aí o Jonas e a Priscila que cantaram aqui conosco, são lá da igreja também. Minha irmã Simone, essa pequena, grande mulher. Do lado meu cunhado Jean. E sua filha Sara, minha sobrinha ali também. Quem que eu esqueci? O William. O William é aqui da igreja, conhece todo mundo, diz que nasceu aqui. O William era aqui da Quadrangular do Guatupé. Alguém lembra dele? Nossa, meu pior que tem mesmo, gente que lembra de você, William. Dependendo é melhor não falar, né? Então, o William, a Miriam, deve estar em algum lugar no Eloado, no Mamá. E tá a Emily no colo dele ali. E tá o Duda, que é irmão da Miriam aqui com a gente também. Se alguém... e a pastorina Maia, que é famosa entre vocês já. Você é famosa entre vocês. Muito bem, eu quero falar hoje sobre quando Deus muda o jogo. Quando Deus muda o jogo. Repete comigo, quando Deus muda o jogo. Quando Deus muda o jogo. Você tem que estar mais empolgado. Quando Deus muda o jogo. Eu quero contar-lhes uma história. Eu pretendo demorar no meu sermão aqui, deixa eu ver, são 20h55, então eu vou falar até 9h30, pode ser? São 35 minutos, pode ser? Sim ou não? Querem menos ou mais? Nossa, que gente. Não, mas 35, não, eu sei que daqui a pouco vocês vão cansar já. Então vamos lá. Eu quero falar com vocês, eu quero contar-lhes uma história. Nesse mundo que nós vivemos um pouco mais moderno, eu percebo que muitas pessoas não conhecem nem as histórias bíblicas, são carentes de conhecerem as histórias e o que aconteceu nelas. Isso é muito enriquecedor. De certa forma, eu queria tentar ser o mais didático possível para lhe contar uma história que eu acho muito interessante nas Escrituras e que Deus tem falado muito ao meu coração. E a partir dessa história tirar algumas lições que são muito preciosas para essa noite, daquilo que Deus quer compartilhar em nosso coração. Nós encerramos cantando que nós vamos construir a nossa vida sobre o fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. Então eu quero ler com vocês a história que está registrada no livro de Esther. Alguém sabe onde é que fica o livro de Esther? A Bíblia, boa, viu? Falei que tinha uns desviados entre nós, que eles sabem, pelo menos que está na Bíblia. Está na Bíblia no Antigo Testamento. Alguém sabe onde está? Perto, é que vocês têm o celular, né? Mais fácil. Mas vamos lá, abra lá sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 1. Esther fica depois de Neemias. Não ajudou muito, né? Para alguns aí não ajudou muito. Fica lá perto, antes de Jó, perto de Salmos. Esther, no capítulo 1, se você tem sua Bíblia, tem seu celular, ou se os irmãos têm aí para projetar. Quero fazer uma leitura e contar a história de forma mais sucinta com você.
E assim, esses dias a gente leu lá em casa a história de Esther juntos. E a gente falou que dava uma série assim, no HBO, assim, que detona qualquer Game of Thrones da vida. A história de Esther, assim, é sensacional. É extraordinário o que acontece aqui. Sim, é melhor que Game of Thrones, para aqueles que não são crentes que olharam com uma cara torta aí. Esther, capítulo 1, a partir do verso 1. Isso aconteceu nos dias de Xerxes, ou Assuero. Preferem Xerxes ou Assuero? Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da sua glória e do seu reino, da sua excelente grandeza, durante muitos dias, durante 180 dias. Por 6 meses, o rei mostrou toda a sua glória numa grande festa. Tem alguém aqui entre nós que vai casar daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses? Tem ninguém noivo aqui? A irmã está noiva. Glória a Deus, né? Pela irmã que está noiva. Vai casar? Depende, pelo menos, né? Olha aí, que benção. É barato casar hoje ou não? É o Gabriel? É o Gabriel? É o seu noivo? Não. Ele está levantando a mão lá, Gabriel. Tá. Não é barato casar, e quem já casou recentemente sabe disso. Mas veja que esse rei aqui, ele está dando uma festa por 180 dias. Não é um dia de festa. Não é 2 dias de festa. São 180 dias. 6 meses de festas ininterruptas. E durante esses 6 meses, o rei da Pérsia, que era o maior império de então, como se fosse Estados Unidos, que agora está caindo, mas fosse Estados Unidos da época, o grande império de então, ele mostra toda a sua grandeza durante esses 180 dias. Ele leva 6 meses para mostrar toda a sua grandeza. Não para aí. No verso 5, passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade, tanto para os maiores quanto para os menores. Haviam cortinas de algodão brancas, azuis, amarradas com cordões de linho, de púrpura. As argolas eram de pratas e as colunas de alabastros. A armação dos leitos, olha só, gente, era de ouro e de prata. A armação dos leitos eram os sofás. Os sofás que as pessoas sentavam era de ouro e de prata. Se sentava em ouro na festa do homem aqui. A bebida, versículo 7, era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, muito, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições. Você já imaginou uma festa que você bebe sem restrições? Coca-Cola. Meus irmãos que pensaram em outro tipo de bebida. Pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a sua vontade cada um. Também a rainha Vasti deu um grande banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Vou parar por aqui e já continuo. Terminados os 6 meses, ele chamou um outro grupo e deu mais uma semana de festa. Nessa festa todos bebiam quanto queriam. E era um vinho que ele mandou produzir especificamente para aquela festa. E eles beberam. Eu não vou continuar aqui, mas vou fazendo por partes. Mas ele bebeu tanto. Depois de uma semana bebendo, o rei estava mamado. No alto. Alguém já ficou bêbado aqui? Não, ninguém vai se manifestar. Mas o rei, bebim. Ele tem uma ideia. Ele passou 180 dias mostrando o seu reino e agora ele quer mostrar a sua rainha.
que era a rainha Vasti. Ele manda chamar a rainha e fala: chama a rainha, porque eu quero mostrá-la para todo mundo. Eu quero que todo mundo veja a minha mulher. Esse é um homem bobo que quer mostrar e expor a sua mulher para todos. Um rei bobo. Homens bobos devem até cair. Homens bobos fazem bobeira. E ele manda chamar a sua rainha, só que Vasti diz que não vai. Ela diz: não vou me dar esse papelão. Eu não vou até o rei. E o rei fica indignado. Ele não sabe o que fazer, porque é um homem bobo. Ele vai procurar os seus conselheiros. E os conselheiros, eu não vou ler, depois você pode ler em casa, mas os conselheiros dizem a ele assim: ó rei, esse negócio ficou estranho. Esse negócio da rainha não vir vai criar um conceito e uma ideia na cabeça de todas as mulheres do reino, que elas é que mandam em casa. Você vê de onde que saiu? Vê de onde que saiu a ideia? Falaram: ó rei, isso não vai ficar bom. E o rei falou: mas o que eu faço? Ele manda um decreto. Manda um decreto, o senhor vai punir Vasti, vai tirar Vasti do reino, e o senhor vai mandar um decreto. O decreto está lá no versículo 21, capítulo 1. O conselho agradou tanto o rei como os príncipes, e o rei fez como Memucã, que era o seu conselheiro, havia sugerido. Ele enviou carta para todas as províncias, segundo o seu modo de escrever e de cada povo. E o que estava escrito é que cada homem fosse senhor da sua casa. Em outras palavras, quem manda em casa é o... Quem manda em casa é o... Isso! De novo, vocês não estão muito convictos. Quem manda em casa é o... Homem! Isso aí! Está na Bíblia, gente. Ó, se algum dia tua mulher quiser mandar, você fala que está na Bíblia. Quem manda em casa é o homem. Fala, Deus. Irmãs, não fiquem magoadas comigo, mas essa é a verdade. E ele fala o seguinte: olha, é melhor mandar um recado que quem manda em casa são os homens. Veja como esse rei é bobo. Ele tem que mandar um recado, ele tem que mandar um edito, ele tem que mandar uma lei para dizer: quem manda em casa é o homem. Enfim, Vasti é tirada do reino. Capítulo 2, aparece dois personagens. Um chamado Mordecai, ou Mardoqueu. O que se prefere, Mordecai ou Mardoqueu? Mordecai. Obrigado, Everton. Vamos para Mordecai. Aparece Mordecai e sua sobrinha, prima sobrinha, na verdade, chamada Esther, que é o nome do livro, que dá o livro. Então agora o rei está sem rainha, e eles falam o seguinte: como é que vamos achar uma rainha para o rei? Vamos fazer um concurso de Miss. Fazer um concurso de Miss e achar mais bela, nós vamos trazer para o rei. E aí então começam a preparar as moças, e a Bíblia diz que Mordecai havia preparado a sua sobrinha desde que ela nasceu. Só fazendo um parênteses. Eles estão presos, são prisioneiros de guerra, nesse reino agora, que quem domina é a Pérsia, ok? Então está aqui Mordecai, que é judeu. E aí Mordecai, que cria a sua filha, prepara ela, e ela entra para o concurso. O texto vai dizer que elas passaram um ano de spa. Já imaginou, minhas irmãs, um ano de spa? Aquele homem que acabou de gritar que manda em casa. Vamos fechar. Agora sim, né, irmão? Enfim, passaram um ano de spa, todas elas se preparando para que o rei pudesse achar uma entre elas. E a Bíblia diz que a pessoa que preparava, que era um eunuco, e esse eunuco que preparava essas moças gostou muito mais de Esther. A Bíblia diz que o coração dele se inclinou mais para Esther, e ele amou mais Esther e se afeiçoou a ela, e ela era muito querida de todos. E o rei escolhia a cada momento, o rei pegava uma dessas moças, literalmente ao pegar, pegava uma dessas moças, levava para o seu quarto e experimentava para ver qual que ele casaria. Só estou contando a história, irmão. Vamos lá. Enfim,
A irmã até me tirou do de boa. Tá. Depois desses 12 meses de tratamento, ok, aparece Esther. E a Esther é levada até o rei. E o rei se agrada dela. E ela então é elevada à posição de rainha. Mas ela não pode dizer que ela é judia. Ela não pode dizer. E o seu tio Mordecai, que só tinha ele e ela, seus pais tinham morrido, então ele a criou como filha. Ele ficava todos os dias à beira do palácio, espiando, para ver o que acontecia com Esther. Era um pai cuidadoso, assim, um pai adotivo cuidadoso, que ficava todos os dias ali. E o texto diz, agora vou avançando um pouco mais, ela se torna rainha. E o texto diz que num desses dias que Mordecai estava à porta, verificando ali o que estava acontecendo com Esther, ele ouviu 2 funcionários do rei tramando um golpe contra o rei. Ele ouviu isso, foi lá, contou para Esther. Esther fez isso chegar ao ouvido do rei. O rei mandou investigar, descobriu-se que era verdade e mataram esses 2 funcionários. A história para aqui no capítulo 2. No capítulo 3 de Esther, a Bíblia traz um outro personagem chamado Amã. Eu estou quase terminando a história. O rei escolhe um homem que vai ser o administrador de todo o seu reino, e o nome desse homem é Amã. E o Amã, ele recebe todas as glórias do rei, e todo o povo tem de se ajoelhar diante do Amã. O Amã é o poderoso na nação, só abaixo do rei só existe ele. É o todo-poderoso que tem toda a pompa do reino. E lá no capítulo 3, no verso 2, quero que você leia comigo. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Porém, Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai: por que você não faz isso? Por que você está transgredindo essa lei? E ele fala, dia após dia eles falavam isso com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso para Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Pela lei judaica ele não poderia se curvar diante de outra pessoa, apenas de Deus. Então ele diz, eu nunca vou me curvar diante de um homem. E o Amã, muito indignado, tem uma decisão, e aqui é o ponto alto da história. Ele diz o seguinte, olha, se esse cara não se dobra diante de mim, é porque ele é judeu. Então se ele é judeu, eu vou acabar com todos os judeus. E ele vai até o rei e diz, olha rei, ele engana o rei e diz, há um povo aí que não obedece às suas leis. Eles têm um outro Deus, eles têm um outro jeito de pensar, e se a gente não acabar com eles, isso vai dar ruim. E o rei ouve ele e diz, então faz o que você quiser, pode mandar matar todo mundo sim. Está aqui o meu anel, que quer dizer minha assinatura, pode assinar um decreto, e em tal dia pode mandar matar todos. Aqui nós terminamos o capítulo 3, com Amã criando um decreto para matar todos os judeus. Nesse momento, o decreto que se ouviu, todo mundo começa a se lamentar, todo judeu começa a chorar e a se lamentar por aquilo que foi ordenado. Muito bem, estamos no capítulo 4 já. No capítulo 4, Mordecai manda uma mensagem para Esther. Diz, Esther, você vai ter que fazer alguma coisa, você precisa intervir sobre isso. E no capítulo 4, no verso 14, eu quero ler com vocês também. Quatro 14. Porque se você ficar calada, do outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para um momento como esse, uma conjuntura como essa, que você foi elevada à posição de rainha. Depois disso,
a Esther decide dar um banquete para o rei. E o que acontece aqui, meus irmãos? A Esther vai convidar o rei e diz: olha, eu não posso entrar na presença do rei de qualquer jeito, ele tem que me aceitar. Ela cria uma estratégia, então nós estamos no capítulo 5, ela cria uma estratégia e ela convida o rei e convida também a Amã. Diz: olha, eu quero que o senhor vá lá em casa. Ela está no palácio, o rei a olha, vê aquela mulher que ele tanto ama e diz: vem aqui, minha querida, vem aqui, minha prenda, entra aqui. Ela entra. Ele diz: olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Ela falou: eu quero que você venha à minha casa à noite. Quero te dar um jantarzinho. Vem você e o Amã. E ele vai. Vai o rei, vai o Amã. Quando eles chegam na festa, o rei está de novo. O que aquele rei fazia bastante? Bebendo. Bebendo. Está bebendo. Ele diz: minha rainha, minha querida, me diz o que é que você quer. Eu posso te dar a metade do meu reino se você quiser. E ela para e ela diz o seguinte: eu quero que você volte amanhã. Volta amanhã? Volta amanhã. Volta amanhã para o jantar comigo. Só mais um jantar. Ele sai dali. Ele e o Amã. Quando o Amã sai, quem ele encontra à beira da porta? Um sujeito chamado Mordecai. E o Mordecai não se dobra, não se ajoelha. E ele fica indignado. A Bíblia diz que ele vai para casa indignado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A história é muito rica, mas deixa eu fazer um parênteses. Isso aqui nos revela a insatisfação humana. O Amã tinha tudo. Ele era um poderoso no reino. Todas as pessoas estavam sob seu cuidado. Ele tinha o reino todo. Mas uma única pessoa o incomodava. Então ele sai, ele olha aquilo, ele vai para casa muito chateado, muito magoado. E quando ele chega em casa, ele conta para sua mulher, conta para os seus amigos. E a mulher diz: para de ser bobo, rapaz. Faz uma forca e manda matar esse homem. Olha quem é você. Seja homem de verdade, rapaz. Volta lá amanhã e mata esse cara. E ele se anima e diz: é verdade. Amanhã cedo eu vou fazer isso. E, meus queridos, agora a história começa aqui. Na mesma noite, a Bíblia diz que o rei teve insônia. Veja, acompanhe comigo a história. Estamos no capítulo, no episódio 6. Na primeira temporada. Ele sai, vai para casa, fala com a sua mulher. A mulher diz: faz uma forca e constrói para a mãe. E amanhã vai lá e pede para o rei para poder matar. Na mesma noite, concomitantemente, o rei tem insônia. Ele acorda. Ele diz o seguinte: gente, eu quero ler as atas. Quero ler os livros. Tem uns crentes aí que lê a Bíblia para poder dormir, né? O rei lê a ata. Ele falou: vou ler a ata porque lendo a ata eu durmo. Talvez vocês não entendam a piada porque eu sou batista. Batista tem muita assembleia, né? Tem ata. Mas ele começa a ler a ata. E lá na ata está registrado o que Mordecai tinha feito. Lembra que Mordecai tinha descoberto dos dois funcionários dele que queriam matá-lo? Estava registrado. Ele lê aquilo na mesma noite. Ele lê aquilo e diz: o que foi feito com esse cara aqui que salvou minha vida? Não foi feito nada, senhor. No mesmo instante já está amanhecendo. Estamos no capítulo 7. No episódio 7. Entra o Amã pelo palácio e o rei pergunta: quem está aí fora dos altos capitães, dos meus altos santos? O Amã diz: manda ele entrar. O Amã entra. Quando o Amã entra, o rei pergunta: Amã, me diz uma coisa. O que eu deveria fazer para honrar um homem a quem o rei ama, a quem o rei quer ser grato, a quem o rei quer mostrar muita gratidão? O que você acha que eu deveria fazer, Amã? O texto diz que Amã pensou: ele está falando de mim. Olha, rei, o senhor deveria pegar o seu melhor cavalo, o senhor deveria pegar o seu melhor funcionário, que vai ser um outro cavalo, seu melhor funcionário, colocar essa pessoa para a mulher lhe serve o jantar, a mulher é a mais bela do reino, faz o pedido que você quiser. Como que uma mulher dessa vai fazer o pedido? Se eu tiver o favor do meu rei, aquela voz, né?
se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos. Nós vamos morrer aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendidos como escravos e escravas, eu até me calaria, porque eu não ia incomodar o Senhor com isso. Então o rei Assuero perguntou à rainha: mas quem é esse cujo coração instigou a fazer essas coisas? Onde está esse homem que quer matar você, minha rainha? Ele fica indignado. E Esther respondeu: o adversário, o inimigo, é Amã, esse malvado, esse perverso. Ah, gente, eu imagino a cena. É o Amã, é esse cara aí. A Bíblia diz que o Amã, ele fica branco. Se fosse preto, ficava branco, sei lá, ou vermelho. O Amã perde a coisa e diz: meu Deus, agora eu estou frito, agora eu vou morrer. E o rei fica indignado porque ele não sabe o que fazer. Ele está diante do primeiro homem dele, ele está diante da mulher da sua vida, ele prometeu metade do reino. E agora o que eu faço? E o rei sai, o rei fica indignado e sai. Sabe quando você fica indignado? Você tem uma discussão com alguém, você fica indignado? Você discute com as pessoas? Não. Ou seja, quando você tem um problema, então você sai e fica indignado, ele foi pensar, pensou. Nisso, aqui é a cena de filme. O Amã fica com medo e ele diz que eu vou pedir clemência para a rainha. Ele vai pedir clemência para a rainha. E no que ele vai até a rainha, ele tropeça e cai no colo da rainha. E no momento que ele cai no colo da rainha, o rei volta. E quando o rei volta, olha aquela cena, isso não é possível. Agora o homem quer abusar da minha mulher na minha casa. E no que ele fala, é interessante, porque no que ele fala, os guardas que estavam ali falaram: ó, meu rei, o Amã preparou uma forca para o Mordecai, aquele que salvou a vida do Senhor. Ah, é? Manda enforcar o Amã. Aleluia. É isso que eles fazem com a gente. A gente entra, né, na história, é isso aí mesmo. Manda enforcar o Amã e o negócio está resolvido, Senhor. E aqui o Amã morre e o livramento vai vir sobre o povo de Israel. Essa é uma história fantástica. Eu te aconselho a ler depois, devagar, com muito cuidado. Mas eu quero falar sobre quando Deus muda o jogo. Por que quando Deus muda o jogo? Porque não acaba aqui a história. Não acaba aqui. Quando o Amã morre, no capítulo 8, nós vemos algumas mudanças desse jogo de Deus. O povo estava pronto para morrer, mas não morreu. O livro de Esther é o único livro da Bíblia inteira que não fala a palavra Deus. Não existe Deus no livro de Esther. Não existe. É o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Porém, é um livro onde Deus está presente em todo o tempo. É onde Deus está em todo momento. O livro de Esther nos ensina que existe uma história, e apesar dessa história, Deus está trabalhando uma outra história. Existe a história da minha vida, e apesar da história da minha vida, existe uma história atrás da história da minha vida. E é isso que o livro de Esther nos ensina, que Deus tem uma história dentro da nossa história. A história está se dando, a história está seguindo, mas Deus tem uma outra história em cima dessa história. E quando isso termina, quando o Amã morre, no capítulo 8, verso 1, naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o anel que havia tomado de Amã e deu para Mordecai. Deus mudou o jogo da história do povo de Israel. Deus mudou o jogo da história de Mordecai. Deus mudou o jogo da história da rainha Esther. Como é que Deus fez isso? Deus mudou a situação econômica de Mordecai e de Esther. Porque tudo que era de Amã agora pertence a Esther e a Mordecai. Deus é capaz de virar o jogo. Deus é capaz de virar o jogo das nossas economias. Deus é capaz. Tudo que era deles agora é dele. Tudo que era do Amã agora é deles.
Mais do que isso, Deus, depois o rei coloca agora o Mordecai como primeiro-ministro. O lugar que era de Amã, agora pertence a Mordecai. Deus mudou a história política da vida de Mordecai. Deus mudou a história política da vida de Mordecai. Deus tem o controle de tudo e sobre todos. Deus mudou um cenário para um outro cenário. Essa história me mostra que Deus mudou um cenário para um outro cenário. Mais do que isso, a Bíblia diz que, lembra que os judeus teriam que ser mortos? Que é onde eu quero terminar aqui. Quando eles falaram que tinha... Cadê o meu? Que eu disse? Olha. Quando eles souberam da notícia de que eles iriam morrer, a Bíblia diz que um abatimento e uma tristeza tomou conta deles. Quando eles receberam a notícia, um abatimento e uma tristeza tomou conta deles. No capítulo 8, no verso 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Deus é o Deus que transforma o pranto em festa. Deus é o Deus que muda o jogo de tristeza para alegria. Deus é o Deus que muda o jogo das lágrimas para o riso. Deus mudou o jogo do povo de Israel. Deus mudou o jogo dos judeus e disse: não há mais choro agora há felicidade e agora há alegria. Deus muda o jogo das nossas emoções. Deus muda o jogo da nossa cura. Deus é capaz. Deus é capaz de mudar o jogo. Porque apesar da história, Deus está construindo uma história. E não para por aí. Não para por aí. Quando eles matam Amã, a rainha Esther diz o seguinte: Senhor, para o rei, e agora? O meu povo vai morrer ainda. O senhor pode revogar a lei? E ele diz o seguinte: pela lei dos persas, nenhuma lei dada pode ser revogada. Eu já carimbei o meu sinete. Eu já disse que eles podem morrer. Eu não posso revogar essa lei. Não tem como eu mudar isso, minha rainha. Mas eu posso criar uma outra lei. E qual é essa outra lei? Que os judeus podem se defender e podem matar aqueles que vierem contra eles, que antes não podia. Isso eu posso. Me deu o sinete. E agora tem uma outra lei. Deus mudou o jogo da lei. Como diz o irmão lá na fila, vocês ainda não pegaram, mas Deus mudou o jogo da lei. Glória a Deus. Deus mudou o jogo da lei de Zaqueu. Eu não posso revogar aquela lei, mas eu tenho uma outra lei. E essa lei diz: agora vocês podem ir contra o inimigo. Agora vocês têm o poder para derrotar o inimigo. Agora vocês podem massacrar o inimigo. Agora o inimigo não tem mais poder contra vocês, porque eu mudei o jogo e eu tenho uma outra lei. E quando chegou o dia do assassinato programado da primeira lei, os povos que sabiam que tinham a primeira lei agora sabem que tem uma segunda. Muitos deles já recuaram, mas alguns que ainda permaneceram, os judeus mataram num só dia 500. No outro momento que a lei também tinha sido promovida, eles mataram 85 mil. E a partir daquele momento eles estavam livres dos seus inimigos. Deus muda o jogo. Deus é o Deus que tem a capacidade de mudar o jogo da nossa história. Agora deixa eu te dizer, existe uma lei contra nós.
existia uma lei da condenação. Existia a lei que dizia o seguinte: porque vocês pecaram, vocês estão destituídos da glória de Deus. Porque vocês pecaram, não há mais salvação para vocês. Deus diz: bom, eu não posso revogar essa lei, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o que eu posso fazer? Eu posso enviar o meu Filho, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morrerá aquela, porque aquela diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Mas agora eu mudei o jogo da história e eu tenho o meu Filho Jesus. E o meu Filho Jesus é a nova lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. A lei não poderia ser revogada, mas Deus mudou o jogo da lei. E ele diz agora: nenhuma arma forjada mais contra ti pode prosperar. O inimigo não tem mais poder sobre mim. O inimigo agora está derrotado, porque Deus é capaz de mudar o jogo. Deus mudou o jogo da história de Esther. Deus mudou o jogo de Mordecai. Deus mudou o jogo da história de uma nação. E Deus quer mudar o jogo da nossa vida. Queria que você fechasse os olhos por um momento. Tudo é possível ao nosso Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. 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 Eu sei que estou pregando essa noite aqui para pessoas que precisam de uma reversão econômica na sua vida. Nosso Deus é o Deus da provisão e da abundância. Eu sei que estou pregando para pessoas que precisam de um novo arranjo, de um novo sistema. Assim como Deus reverteu a ação política daquela nação por sua soberania, Deus é capaz de reverter toda a situação que está na sua vida hoje. Assim como Deus mudou o jogo das emoções do povo, o Deus que cura é o Deus que traz o seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu quero orar com você que precisa que o jogo seja mudado. Entender. Não é preciso, você precisa entender que Deus muda o jogo da nossa história. Deus muda o jogo da nossa história. E Deus também muda o jogo da nossa eternidade. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa qual lei está sobre você de condenação, Deus mudou essa lei, trazendo o seu Filho Jesus para morrer no Calvário por você. Nós vamos cantar mais uma canção que diz que Ele faz tudo. Quando você está com seus olhos fechados, eu gostaria que você meditasse nessa verdade, que Deus é capaz de mudar o jogo. Deus muda o jogo das nossas emoções. Deus muda o jogo político. Deus muda o jogo da economia. Deus muda o jogo legal, das leis. Deus muda o jogo. Ele é capaz de reverter.
perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perderás, não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perderás, não perdeste uma batalha, declara isso. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Deus vem, não perderá. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Deus vem, não tudo é possível. Oh, tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Deus vem, não perderá. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha, não perderá. Não perdeste uma batalha, tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderá. Tudo é possível. Tudo é possível em ti. Não perdeste uma batalha, não perdeste uma batalha. Eu sei, não perderá. Senhor, nós estamos aqui nessa tua presença, Senhor, porque confiamos que tu és o Deus que muda o jogo, tu és o Deus que muda histórias, tu és o Deus que trabalha em nossa história a respeito de nós. Eu oro para que a compreensão dessa realidade seja poderosa em nosso coração hoje. Que o Senhor é o Deus que pode mudar o jogo da economia, o Senhor é o Deus que muda o jogo da política, o Senhor é o Deus que muda o jogo das emoções, o Senhor é o Deus que muda o jogo legal, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa história. Então eu oro, Pai, para que essa compreensão de que tu és um Deus que nunca falhará possa estar presente e viva em cada coração aqui, em cada momento da nossa história, Senhor. Que o Senhor
vida.